galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje o dia 198 de 365 dias com o Senhor. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E para quem tá chegando agora, para honra e glória do Senhor, nós estamos lendo, meditando, refletindo na lei do Senhor agora de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. Estamos fazendo aqui o que manda Salmo capítulo 1, versículo 1. Feliz é o homem que medita a lei do Senhor de dia e de noite. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo. E para você que já está aqui, meu Deus, o livro de Isaías é uma maravilha, né? É Jesus o tempo todo, é Jesus sendo mostrado, Jesus sendo assim, claramente, abertamente, de forma totalmente direta a quem Cristo é. Esse é o ministério. E aqui no caso nós, agora do versículo 5, do capítulo 5 para frente, agora falando um pouco sobre Israel e o profeta Isaías. Depois, lá na segunda parte, digamos assim, do livro, o exílio da Babilônia, aquele exílio terrível que aconteceu, que é um fato histórico, humano, que faz parte de toda a humanidade, isso é totalmente documentado. E o pós-exílio, que é justamente a parte mais documentada ainda. É justamente Cristo, o Messias, o Rei da Glória, que veio. Então, estamos aqui nesse contexto, começando a entender justamente a justiça de Deus em relação a Israel. E o porquê isso aconteceu. E vamos lá, sem mais delongas. Isaías, capítulo 7. O sinal de Emanuel. E aí, diga-se de passagem, Emanuel é Immanuel. É Deus dentro do homem. É Deus com o homem. É Deus no homem. Que coisa linda, né? Que coisa linda. E vamos lá. O sinal de Emanuel. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Razim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. E aí você lembra disso? Para honra e glória do Senhor, nós lemos isso aqui. Lembra, esse contexto aqui é o contexto de depois de Salomão, quando o reino de Judá era um reino específico e o reino de Israel eram as 10 tribos de Israel que estavam ali no lado sul. Então, justamente Israel estava dividida. E houve esse ataque. Informaram ao rei. A Síria montou um acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores das florestas agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia, leve seu filho Sear-Jesube, vai encontrar-se com Acás, no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado. Acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante, Razim, a Síria e o filho de Remalias. E aí você vê, olha, eu estou com você, eu estou contigo, não tenha medo, faça, vá, esteja firme, porque eu estou contigo. Versículo 5, e justamente abrindo um parênteses, para honra e glória do Senhor, nós já lemos isso aqui, e vamos seguir. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor. E agora, olha o que Deus diz a respeito disso. Não será assim. Ou seja, o plano do inimigo, o plano que os filisteus, o plano que a Síria ela estava forjando ali contra Judá, Deus falou, já deixou claro, não será assim. E isso não acontecerá. Olha, e aí isso aqui é uma instrução para nós, isso aqui é uma sabedoria de Deus para nós. Se Deus ele chega e fala, não será assim, não vai ser desse jeito, pode deitar e dormir, pode ficar em paz, pode ficar despreocupado, pode descansar o seu coração. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele é rei, Ele é Senhor, é Ele quem manda. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razim. Em 75 anos, é Rezim. Em 75 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria. E a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E aí você vê, aí tem uma questão aqui. Se vocês não ficarem firmes na fé,
Olha, esse ponto aqui é um ponto muito importante. Deus, ele sempre deixa claro. Se você buscar Ele, se você se dedicar a Ele, se você buscar o Senhor, se você se aperfeiçoar em buscar o Senhor e buscar a presença dEle, as bênçãos do Senhor te acompanharão. Mas se assim você não proceder, sinto muito. Você descartou a aliança. Você abriu mão da aliança. Versículo 10. Disse ainda o Senhor a Acaz: peço ao Senhor, ao seu Deus, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E aí você vê, olha, Acaz falou: eu não vou botar o Senhor à prova, não. O Senhor falou, é assim, acabou. Disse então Isaías, esse aqui no caso é o profeta Isaías, o escritor desse livro: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? E aí você vê, ó, vocês já ouviram que assim vai ser. Vocês já ouviram que é desse jeito. Isso já não basta? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Olha, Deus falou, assim acabou. Não tem o que ser discutido. Ponto. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. E aí você vê, é Deus que vai dar um sinal ao povo. É Deus que vai dar um sinal ao outro rei. Não a Acaz, mas ao outro rei. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. No caso, isso aqui foi falado em relação a esse contexto aqui, se realmente ia ter essa destruição ou não. E agora, olha o sinal que veio. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Ou seja, um sinal avassalador, confirmando o que vai acontecer. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E o chamará Immanuel, Deus conosco. Ou seja, justamente esse sinal ele foi dado por um propósito muito simples. Para que viesse a garantir que aquilo que o Senhor estava dizendo, que Judá seria ali destruída, e iria ter problemas sérios, e iria posteriormente ter o exílio, justamente dentro desse contexto, Deus está trabalhando e falando, ó, apesar do exílio, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar de todas essas coisas, eu estou no controle. Eu estou cuidando. Depois do exílio, o Immanuel, o Jesus, o Senhor, o Messias, ele vai fazer parte e ele vai cuidar de todas as coisas. E ó, uma virgem ficará grávida. Misericórdia, que negócio é esse? Isso aqui é algo que é impossível para o homem. Como é que pode uma virgem dar luz? Então, vai ser o que vai acontecer. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Esse menino, esse Emanuel, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai ser um menino, ele vai ser uma criança, ele vai nascer dessa virgem, até chegar o tempo de escolher o que é certo. Ou seja, ele vai desenvolver sua mente, ele vai desenvolver seu entendimento. Ele vai vir como homem, mas ele vai vir como Deus. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos reis que você teme ficará deserta. Ou seja, olha, antes desse menino crescer, antes do menino chegar a certa idade, a terra dos reis que você teme, ó, não vai mais existir. Por quê? Porque antes de Jesus vir, vai acontecer o quê? Vai acontecer o exílio para a Babilônia. O exílio para a Babilônia vai acontecer. Por quê? Porque vocês estão com medo que isso aconteça? Vai acontecer. Vai acontecer o exílio. E pronto, assim vai ser. Mas depois do exílio, esse menino vai vir. Depois do exílio, esse menino vai crescer. Depois do exílio, esse menino vai desenvolver. Versículo 17. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. E aí você vê que coisa terrível. Aqui no caso, a Síria é justamente o cerco. Lembra que antes de vir o exílio na Babilônia, o exílio da Babilônia, veio o cerco da Síria? Então, esse cerco da Síria ele veio com um propósito muito simples. Em falar, Israel, se arrependa.
Israel, volte para Deus. Israel, volte para sua aliança com o seu Criador. Israel, se limpe no sangue do Senhor. Se limpe na lei do Senhor. Se limpe em quem Deus é. Quer que Israel fez? Israel simplesmente continuou seguindo o mesmo caminho. E depois que veio o exílio. Então, assim, Deus está deixando claro, ó, vai vir o exílio, vai vir o cerco da Assíria e vai vir o exílio da Babilônia. Vai vir. Mas depois de tudo isso, Emanuel estará no meio do povo. Depois de tudo isso, Emanuel estará no meio de vocês. E vamos seguir. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Misericórdia. Aquele dia é Deus que vai trazer, ó, é Deus que vai trazer dos rios do Egito e da Assíria. É Deus que vai assobiar. Vem de Deus. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Assíria. E aí você vê coisa interessante, né? Olha, Deus vai usar o rei da Assíria para quê? Para poder trazer juízo sobre Israel. Deus vai usar o rei da Assíria para fazer o quê? Para fazer o cerco sobre Israel. Deus vai usar o rei da Assíria para fazer o quê? Para poder cercar Israel. Então, olha o que Deus está falando. Para rapar sua cabeça e os pelos de suas pernas e a sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. E aí você vê, olha, lembra que foi falado? Ó, fiquem na terra, confiem no Senhor. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixada para as roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías, capítulo 8. A Síria, instrumento do Senhor. E aí você vê coisa interessante, né? É Deus que está falando, ó. É a Síria que é meu instrumento. Sou eu que levanto a Síria, sou eu que derrubo a Síria, sou eu quem faço, sou eu quem tiro. Ó, bota uma coisa na sua cabeça. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem é soberano. Poderoso é Deus. A Síria, instrumento do Senhor. E aí, diga-se de passagem, Ciro, Deus fala a mesma coisa de Ciro. Ciro, servo de Deus. É. Alguém que está servindo a Deus. A Síria, instrumento do Senhor. O Senhor me disse, tome uma placa de um bom tamanho e nela escreva de forma legível. Mahé, Shalá, Hasbaz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jebequias, como testemunha de confiança. Então deitei-me com a prostituta e ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor disse, dê-lhe o nome de Mahé, Shalá, Hasbaz. Pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Misericórdia. Você vê, Isaías estava vivendo esse contexto. Isaías estava vendo esse contexto. Isaías estava vivendo esse contexto. Olha, em menos de 9 meses, ou melhor, depois que o menino nascer, antes do menino conseguir falar, papai ou mamãe, sabe o que vai acontecer? Ó, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Ou seja, o juiz é iminente. E de fato, ó, o Senhor tornou a falar-me. Presta atenção. Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles os poderosos e devastadores águas do Eufrates. O rei da Assíria,
com todo o seu poderio. Eles transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as suas margens. E aí você vê. Isso aqui, inclusive, é sabedoria para nós. Olha, se alegre com as bênçãos que o Senhor nos dá. Bênçãos que fluem mansamente, fluem tranquilamente, fluem de boa, são boas. Se alegrem com as bênçãos que Deus já te deu. Porque, acredite, tudo que Deus te deu é o excelente. Tudo que Deus te deu é o perfeito para você. O rei da Síria, com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais e encobrirão todas as suas margens. Ou seja, tudo aquilo que você se alegra, tudo aquilo que se satisfaz, tudo aquilo que você busca, que não é aquilo que Deus te deu, isso vai destruir. Isso vai acabar. Isso vai ser o poço da sua destruição. E inundarão Judá, cobrindo-a até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. E aí você vê. Isso aqui continua sendo a profecia ao Messias. E também, falando aqui, nesse ponto aqui, já de Israel também. Olha, seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ou seja, Israel vai ser espalhado. Israel vai ser, será espalhado. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse período da Síria, Israel teve uma dispersão. Muitos aí se acabaram, né, se escondendo, indo para outros cantos. Nesse período do cerco da Assíria. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Por mais preparação que você tenha, por mais capacidade que você tenha, por mais força que você tenha, se você não está alinhado no Senhor, se você não está alicerçado em quem Deus é, se você não está alicerçado no Altíssimo Deus, é inútil sua preparação, é inútil seu esforço, é inútil seu trabalho. Se coloque na presença de Deus. É Deus quem te justifica, é Deus quem te fortalece. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Olha, o segredo é esse. É Deus que está com a gente e acabou. Nós vamos vencer, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não por quem somos, mas porque Deus está conosco. Temam a Deus. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, e aqui é Isaías falando, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Ou seja, olha, aquilo que o povo teme, não tema. Aquilo que o povo diz que vai acontecer, que não vai e tudo mais, não se preocupe com isso não. Olha, não fique preocupado. Por quê? Porque Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Olha, vocês devem temer a Deus. Vocês devem se submeter a Deus. Vocês devem se humilhar a Deus. Deus que é soberano. Não tenham medo A Síria, quem é a Síria? Inimigo, quem é inimigo? Se Deus está com a gente, acabou. Versículo 14. Para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Ou seja, para o norte e para o sul, para Judá e para todo Israel. Ele será um santuário. Mas também uma pedra de tropeço. E aí você vê coisa interessante, né? A pedra de tropeço justamente foi a pedra que os construtores rejeitaram. Diga-se de passagem, construtores. Quem são esses construtores? Aqueles que fizeram o templo. Também a pedra de tropeço. Uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ou seja, para a tribo de Judá, ali para os descendentes diretos ali do reinado de Davi. Ele será uma armadilha e um laço. E aí você vê, por que armadilha e laço? Porque é da vontade de Deus que Jesus viesse a todos que não são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque se Jesus viesse única e exclusivamente para os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, acabou. Nós, gentios, não teríamos acesso a Cristo.
Nós, gentios, não teríamos acesso a quem Cristo é. Por quê? Porque a Torá foi dada, a lei do Senhor foi dada aos judeus, e nós só tivemos acesso a ela 2.000 anos depois com Cristo. Ou melhor, 4.000 anos depois com Cristo. Se não fosse por causa de Cristo Jesus, nem eu nem você teríamos a lei do Senhor. Então, é e foi da vontade do Senhor que Jesus viesse e fosse rejeitado pelos seus. Para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso à lei do Senhor. Que coisa linda. Muitos deles tropeçarão, ou seja, muitos descendentes de Judá, muitos que vivem em Jerusalém, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Por quê? Porque não creram na rocha. Porque não creram no Santo de Israel. Porque não creram no Senhor. Guarde o mandamento com cuidado. Guarde o mandamento com cuidado. E cele a lei entre os seus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que estás escondendo o seu rosto na descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. E aí você vê, ó, enquanto os homens põem esperança na sua capacidade, no seu reino, nos seus muros, a minha confiança está em Deus. Por isso que nós estamos salvos. Por isso que nós temos a salvação de Deus. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. E aí você vê, ó, justamente isso aqui é um sinal para nós. Olha, os filhos que o Senhor me deu. Olha, hoje nós fazemos parte de Israel. Hoje nós fazemos parte da descendência de Sião. Hoje nós fazemos parte dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Como assim? Exatamente. Porque nós cremos no Senhor. Porque nós confiamos no Senhor que fez os céus, a terra e tudo que há. Nós confiamos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho. Nós confiamos no Deus que abriu com braço forte o mar vermelho para o seu povo passar. O Deus que lançou as pragas e cuidou do seu povo. O Deus que liderou o seu povo ali por 40 anos no deserto. Nós não colocamos nossa confiança em pessoas, em instrumentos ou em qualquer situação. Não. Nossa esperança, nossa fé, nossa tranquilidade, nossa certeza está no Senhor. Olha nós aqui. E vamos continuar. Quando disserem a você, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam. Quando alguém falar para você buscar essas coisas, responda. A lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, voltem para a lei do Senhor. Voltem para o que Deus ensinou. Acabou. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Ou seja, vocês não entenderam que isso é Deus falando com Israel? Vocês não entenderam que isso tudo está acontecendo com vocês porque vocês abandonaram a aliança? Vocês não entenderam que isso tudo aconteceu com vocês porque vocês deliberadamente não quiseram servir ao Senhor? Vocês não entenderam isso? Vocês não estão entendendo isso? Isaías, capítulo 9. O nascimento do príncipe da paz, que coisa linda. O nascimento do príncipe da paz, que coisa linda. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. E olha que coisa linda. Olha, Galileu, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é o quê? Galileu. Ou seja, aqui é literalmente, ó, a origem do Messias. Ó, mas no futuro, opa, agora não, no futuro, honrará, dará sua honra, dará sua presença, dará a sua bondade, a sua graça, a Galileia dos gentios. Meu Deus, a Galileia dos gentios. Olha nós aqui. O caminho do mar, junto ao Jordão. É literalmente onde Jesus ele vivia. É literalmente onde Jesus passeava. É literalmente onde Jesus estava. O nosso rei, ele é Galileu.
O nosso rei veio daí. O nosso rei veio literalmente dessa região. E olha aqui. Isaías capítulo 9, versículo 1. Olha, isso é tão lindo que isso aqui é claro que é como está escrito. Foi necessário que Deus viesse a colocar o véu de Moisés sobre o rosto dos judeus para que Jesus fosse negado. Mas aí que tá, olha aqui. Falaram com Jesus, a gente nem sabe de onde o Messias vem. Quem disse? Olha aqui, uma referência direta, um ponto direto, uma origem direta. Diga-se de passagem, da raiz de Davi. Raiz de Davi, da Galileia, que veio de uma virgem. Você tá... Olha, Jesus, o maior milagre talvez, não tenha nem sido Jesus ele chegar aos gentios. Mas o maior milagre foi Deus conseguir encobrir o entendimento dos judeus, dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, para que eles não viessem a aceitar Jesus como Messias, pelo menos de forma total, né? Todos viessem a aceitar Jesus como Messias. Porque todos os discípulos de Jesus eram literalmente judeus, sem exceção. Todos eram judeus. Mas aí que tá. A religião, digamos assim, não aceitou. A totalidade, né, de forma majoritária, não aceitou Jesus como Messias. Então, isso é um grande milagre. Porque, olha, nós temos origem, nós temos circunstância, nós temos a própria Maria, né, que ela não era casada, era uma menina, né? E temos todo o contexto, justamente o contexto que Deus falou que iria ser. Então, isso é um milagre. Para quê? Para que Jesus pudesse vir habitar no meio do seu coração. Porque, caso contrário, Jesus não seria dado aos gentios. Jesus foi dado à humanidade para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas viesse a ter vida. Mas para Jesus poder sair dessa bolha, digamos assim, e pudesse vir a todos, foi necessário que Deus fizesse o seguinte, colocasse o véu de Moisés na cabeça dos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Que coisa linda. Isso é uma bênção que veio da parte de Deus. Versículo 2. O povo que caminhava em trevas. Olha nós aqui. Caminhávamos em trevas. Viu uma grande luz. Olha que coisa linda. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Glória a Deus. Olha, deixa eu te falar. Deus ele só fez aliança com um único povo. Um único povo. Que foi os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Acabou. Todas as nações não tinham aliança com Deus. É Deus quem diz. Mas nós que vagávamos na sombra da morte, que caminhávamos em trevas, olha, estamos vendo uma grande luz. Isso é misericórdia. Isso é graça. Versículo 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Opa, crescer a nação. Ou seja, existia uma nação, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, mas fizeste crescer. Deus fez a nação de Israel, Isaac e Jacó crescer. E aumentaste a sua alegria. Eles se alegrarão diante de ti. Olha, esses que cresceram se alegrarão diante do Senhor. Como os que se regozijam na colheita. Como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. E aí você vê que coisa bela. Nós que andávamos nas trevas, que caminhávamos nos vales da sombra da morte. Olha, nós vimos a grande luz. E olha, nós agora nos alegramos no Senhor. Nós agora nos alegramos em quem Deus é. Nós agora nos alegramos e fizemos crescer os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó eram poucos. Era uma nação no meio de milhares de nações. Mas todos que creem em Cristo fazem parte da mesma nação agora. A nação do Senhor. Que coisa linda. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. E aí você vê,
Olha, e aí, vamos lembrar lá atrás de Gênesis. Qual era o jugo? O jugo era o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas ó, tu, o Senhor, destruíste o jugo que os oprimia. E a cana que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E aí você vê que coisa bela. Deus que veio e lutou por nós. Deus que veio e destruiu o jugo. Deus que veio e fez questão de nos dar a salvação. Isso é graça dele. Isso é amor dele. Isso é a vontade do Senhor. Que coisa bela. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Olha, Deus sempre deixa claro, o juízo vem. E ó, não viva no sangue, não viva na violência. Deus não tolera isso, Deus não gosta disso. Pelo contrário, Deus busca aqueles que o adoram, que o busca com o coração aberto, sem violência, mas com amor. Não por força nem violência, mas pelo Espírito de Deus. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, meu Deus. E aí, mais uma vez, a referência direta. Mais uma vez aqui a profecia direta. Mais uma vez aqui um sinal direto. Porque um menino nos nasceu. Você vê, um menino veio, um menino foi dado. Um menino, ó, nasceu. Um filho nos foi dado. Meu Deus, o texto aqui é claro, o texto aqui é direto. Um menino nasceu, um filho foi dado. E que menino é esse? Que filho é esse? É justamente o contexto de quem? Daquele que é a luz. É justamente o contexto de quem? Daquele que vem trazer a luz. Olha, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. Glória a Deus. O governo de toda a terra está sobre os ombros do Senhor. Está sobre os ombros deste menino. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Olha o nome do Senhor aqui. Olha o próprio Deus aqui. Olha o Senhor, o Criador do céu, da terra e tudo que há aqui, vindo a nós como um menino. Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que coisa linda! Olha, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Opa! Ele vem sobre o trono de Davi. O que Deus falou? O que Deus garantiu que seria? Deus falou o quê? Olha, jamais o trono de Davi deixará de ter um descendente. E esse menino vai vir sobre o trono de Davi. Ou seja, Deus ele é fiel. Deus ele falou que o Messias viria do trono de Davi e assim está sendo. Deus falou que o trono de Davi jamais deixaria de ter um descendente de Davi e assim está sendo. Deus falou para Davi e está cumprindo em Cristo. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão. Que coisa linda! Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí você vê, é força do homem não, é capacidade do homem não, é capacidade do governo não, né? Do governo do homem, né? Do que o homem tem feito não, é capacidade do rei não. Mas ó, é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará todas essas coisas. Ou seja, é o próprio Deus que vai trabalhar. É o próprio Deus que vai cumprir. É o próprio Deus que falou e cumpre. É o próprio Deus que está trabalhando. A ira do Senhor contra Israel. E agora aqui, o Senhor mais uma vez está mostrando o porquê Deus teve ira de Israel. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó. E ela atingiu Israel. E aí você vê, olha, a mensagem foi dada. A mensagem chegou. A mensagem chegou a Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Olha, que Israel está dizendo? Deus mandou o cerco da Síria? Tudo bem, nós vamos reconstruir. Deus mandou ali espinhos? Tudo bem, nós vamos reconstruir.
Ou seja, nós com a nossa força, nós com a nossa capacidade, nós pelo nosso braço vamos fazer. Olha a perversão de pensamento. Pelo amor de Deus, entenda. O que Deus faz, ninguém pode desfazer. E o que Deus não faz, ninguém pode fazer. Se Deus está te corrigindo, aceite a correção e queira mudar. E peça ao Senhor para que você venha a ser diferente. Mas, por favor, não queira ser igual. Não queira ser da mesma maneira. Glorifique o nome do Senhor. Seja você um instrumento de Deus. Versículo 11. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los. Olha, foi Deus quem fortaleceu os adversários para atacar Israel. Foi Deus quem fortaleceu os adversários para ser firme contra Israel, para marchar contra Israel e para vencer Israel. Foi Deus que incitou os adversários e foi Deus que os fortaleceu. Entenda, a luta não é sua, a prova não é sua, a dificuldade não é sua, mas é de Deus. Se foi Deus que te colocou nesse caminho, peça ajuda a Ele e Ele vai te fortalecer para você vencer. Agora entenda, aceite a disciplina do Senhor. E incitou contra eles os seus inimigos. Olha, foi Deus que lutou contra Israel. Foi Deus que foi contra Israel. Foi Deus que falou, não, eu vou levantar a Síria contra Israel. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Misericórdia. Apesar disso tudo, apesar da ira dos arameus, apesar da ira dos filisteus, um do lado oeste e outro do lado leste, apesar deles escancararem a boca e lutarem contra Israel, apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. A sua mão continuou erguida. Misericórdia. Sabe o que é isso aqui? É um sinal que o povo não se arrependeu. É um sinal que o povo não se voltou, não se humilhou, não colocou o rosto no pó. É um sinal que o povo não voltou e buscou a Deus. É um sinal que o povo não buscou quem Deus é. É um sinal de que o povo não se humilhou perante o Senhor. É um sinal de um povo que estava forte. É um sinal de um povo que está poderoso. É um sinal de um povo que falava, eu posso, eu consigo. Olha, não seja assim. Diga para o Senhor e reconheça que você nada pode, que você nada tem, que você nada consegue, mas Ele é poderoso. Reconheça que Ele tudo pode, não você. Isso vai mudar a sua vida. Versículo 13. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu. Você vê? Mas o povo não voltou para Deus. O povo não voltou para o Senhor. Nem buscou o Senhor dos Exércitos. Pelo amor de Deus, não seja assim. Pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, não seja dessa maneira. Volte para Deus. Quanto pior está a sua situação, volte para Deus. Quanto pior está a sua dificuldade, volte para Deus. Quanto maior for a sua dificuldade, mais você vai buscar a Deus, mais você vai clamar pelo Senhor, mais você vai se humilhar na presença de Deus. Olha, abrindo o meu coração, como meu pastor fala. Ponha isso em mente. Eu faço isso para honra e glória do Senhor. Quanto mais difícil a situação tá, mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu oro, mais eu intercedo, mais eu clamo por Deus. Por quê? Porque eu sei que eu nada sou, nada posso, nada consigo, mas Ele tudo pode. Eu vou logo direto pro Criador, pro Senhor, pro Todo-Poderoso. Eu não fico buscando intermediário. Por quê? Porque assim é que Ele está ensinando. Olha, Deus se irou com Israel, mas o povo não voltou para aquele que o feriu. Você vê? O povo, ao invés de voltar para Deus, nem buscou o Senhor dos Exércitos. O povo, ao invés de se voltar para o Senhor, de buscar o Senhor, de se humilhar perante o Senhor, não. O povo fez o contrário. Então entenda, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se humilha ao Senhor, quanto mais você se dedica ao Senhor, mais vida você tem. Porque você está com Ele. Versículo 14. Por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto palma como junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Versículo 17. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria,
Nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. E aí você vê, apesar de Deus ter vindo, ter cortado esse povo, ter trazido uma justiça, ter mostrado que ele realmente estava chateado e irado com esse povo, ó, apesar disso tudo, a ira dele não se desviou e sua mão continuou erguida. Ou seja, o povo não se arrependeu. O povo não voltou a buscar a Deus. O povo não voltou a buscar a lei do Senhor. O povo não se rendeu a quem Deus é. O povo não se rendeu em submissão a Deus. Apesar disso tudo. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. Você vê, vai ser algo tão terrível, mas tão terrível, que ninguém vai poupar o outro. Ninguém vai poupar o seu irmão. A direita devorarão, mas ainda estarão com fome. A esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão, misericórdia. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão, misericórdia. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Misericórdia, misericórdia. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continuou erguida. Ou seja, apesar do cerco da Assíria, apesar dessa dificuldade toda, apesar de literalmente o irmão estar lutando contra outro irmão, misericórdia, misericórdia. Apesar de um irmão estar lutando contra outro irmão, misericórdia, Senhor. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continuou erguida. Ou seja, o povo não se arrependeu. O povo não buscou o Senhor. O povo não se rendeu a Deus. O povo não buscou se render ao Senhor e buscar quem Ele é. Apesar disso tudo, o povo continuou buscando outros deuses. Apesar disso tudo, o povo continuou fazendo coisas que vão contra a lei do Senhor. Apesar disso tudo, o povo continuou indo contra a aliança de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Escreve aqui, ó, mão. Escreve aqui mão. Não precisa nem de acento. Escreve aqui mão, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui mão, para eu saber que você chegou até o fim. Mão. Que aí eu sei que você chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Cristo Jesus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Esse foi o nosso dia 198. Se inscreve aqui para amanhã, dia 199, em nome de Cristo Jesus, estarmos juntos para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Mais uma vez, eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus, dia 199, em nome de Jesus. Amém.